Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauã, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de meteorologia. Hoje a gente vai falar um pouco mais de pressão atmosférica, a gente vai falar de medição de pressão, da variação da pressão e do sistema de pressão. Essa é uma muito importante para entender os próximos conceitos de voo, então vou começar aqui de como a gente mede a nossa pressão. Bom, existem dois jeitos de medir a nossa pressão, pelo barômetro de mercúrio e pelo barômetro aneroide. Primeiro a gente tem que entender o que é um barômetro. Barômetro é um instrumento que mede justamente a pressão. Então, agora que a gente sabe o que é um barômetro, a gente vai entender essas duas formas de medir a pressão. O barômetro de mercúrio, como que ele vai funcionar? Ele vai ter aqui uma coluna com mercúrio dentro, que é um elemento químico. O que vai acontecer? Se a pressão atmosférica aumentar, vai ter mais pressão sobre o mercúrio, certo? Fazendo com que a coluna se eleve. Ou seja, pressão atmosférica sempre vai ter direção para baixo, tá vendo aqui? Ela sempre vai vir para baixo. E se ela é exercida com mais força, tá vendo que esse tubo aqui, essa coluna de mercúrio, vai para baixo? E quando essa coluna for para baixo, tá vendo que aqui tem mercúrio? O mercúrio vai subir. Ou seja, a coluna vai para baixo, só que vai ter mais mercúrio aqui. Então, quanto mais mercúrio tiver a amostra aqui no tubo, maior a pressão atmosférica. Mas o principal instrumento na aviação usado é o barômetro aneroide. Ele vai estar presente no altímetro da aeronave. Ou seja, o altímetro é nada mais do que um barômetro aneroide medindo a pressão atmosférica para dar a altitude certa no instrumento. Como que ele funciona? Ele vai ser composto por uma câmara de metal e uma mola. Quando a pressão aumentar, a câmara vai comprimir. E quando a pressão diminuir, a câmara vai expandir. Ou seja, se eu tiver menos pressão atmosférica, isso aqui vai ficar mais distante um do outro. Mas quando a pressão estiver maior, tá vendo que vai comprimir, vai ficando mais perto um do outro? E aqui ele é acoplado a um mostrador que mostra a escala da pressão. Quanto mais comprimido, ele vai marcar mais pressão, e quanto mais expandido, ele vai marcar menos pressão. O altímetro, é assim que funciona o altímetro. Atrás do altímetro, a gente vai ver no próximo módulo de altimetria, que vai ter um barômetro aneroide atrás dele, marcando justamente a escala de pressão. Bom, agora eu vou falar das unidades de medida de pressão. Na aviação e na meteorologia, as principais utilizadas são HPA, hectopascais, é a que vocês têm que decorar, o que a gente vai mais usar sempre, vai ser hectopascais. Milímetros de mercúrio, justamente fazendo associação ao barômetro de mercúrio. E polegadas de mercúrio, também expresso como INHG. E os valores práticos de cada um. Um HPA, que é o que vocês têm que decorar, é 30 pés, então 1 HPA é igual a 30 pés. Um milímetro de mercúrio é igual a 1,3 HPA, que é 40 pés, e esse vale 1000 pés. Mas isso aqui não precisa decorar, só precisa decorar esse aqui, que 1 HPA é igual a 30 pés. No Brasil, as mensagens de meteorologia sempre vão ser expressas em HPA, e em alguns países, como Estados Unidos, é bem comum as medidas de pressão serem expressas em polegadas de mercúrio. Só nos Estados Unidos, que eles são um pouco diferentes, normalmente é polegada de mercúrio, mas no Brasil é sempre HPA. Aqui a gente tem um exemplo de um METAR. O que é um METAR? O METAR é um informe meteorológico que vai avisar a gente sobre as condições de tal lugar, tal aeroporto. Então, vocês não precisam saber ainda o que é isso aqui. A gente vai ter um módulo só de METAR para decodificar isso. O que vocês precisam saber é essa informação aqui. O que ela significa? Q significa o QNH. O QNH é a pressão atual do aeroporto. Ou seja, QNH igual a pressão. Pressão igual a 1016. Tá vendo? Tá falando que a pressão tá 1016. 1016 o quê? 1016 HPA. Tá vendo? Que tá nessa unidade de medida de HPA. Então vamos pro próximo, que é a variação da pressão. O que a gente tem que saber também? Que a pressão atmosférica padrão ao nível do mar é de 1013. Ou seja, é a pressão padrão, é o que a gente viu na ISA, a atmosfera padrão. Sempre vai ser por fim de cálculo 1013 ao nível médio do mar. Tá vendo que a nível médio do mar está 1013 e, por exemplo, nesse METAR está 1016? O que quer dizer? Quer dizer que esse aeroporto está com uma pressão próxima ao nível médio do mar. Então ele não é tão elevado.
Esse aqui é o METAR de Campinas, esse é o código ICAO de Campinas. Então, Campinas não está tão elevado assim. Então, por meio disso também, a gente consegue saber mais ou menos a elevação do aeródromo. E também a pressão, ela normalmente varia com dois fatores, a altitude e a temperatura. São os principais fatores que vão afetar a variação da pressão. Como que a altitude vai afetar a variação da pressão? Bom, com o aumento da altitude, vai ocorrer a diminuição da pressão atmosférica. Ou seja, quando a gente subir, a pressão vai cair. Tá vendo nesse gráfico aqui? Aqui MSL significa o nível do mar, Mean Sea Level em inglês é nível do mar, que é 1013 HPA, como a gente viu aqui. E tá vendo que quando a gente aumenta a nossa altitude, a pressão vai caindo. Tá vendo? Aqui era 1013. A 18 mil pés é 506. A 35 mil pés é 237. Tá vendo que vai aumentar, vai diminuindo? Mas essa diminuição não é tão gradativa. Tá vendo que, observe que a 18 mil pés a pressão atmosférica cai pela metade. Tá vendo que 1013 para 506 caiu pela metade. Só que se eu cair mais metade, de 18 mil para 35 mil, só caiu 300 HPA, só caiu 200 HPA. Ou seja, quanto mais a gente vai subindo, menor essa diferença vai ficando. Tá vendo que quanto mais alto, menor vai ser a diferença entre esses dois? Tá vendo que a diferença entre esses dois, entre o 1013 do nível do mar e a 18 mil pés, é muita diferença? Mas ela vai caindo, não é gradativo. Ela vai diminuindo de intensidade, mas mesmo assim vai caindo. E à medida que a gente sobe, a densidade do ar vai diminuir e o peso que ele exerce também passa a ser menor. Se a densidade do ar for menor, o peso também vai ser menor, exercendo menos pressão. Então, essa é a lógica. Quando a gente sobe, o ar vai ficando rarefeito. Quando fica rarefeito, a quantidade de ar diminui. Menos quantidade de ar, menos peso, menos pressão. Essa é a lógica. Então, se ocorrer um aumento da altitude, a quantidade de ar vai reduzir, ou seja, exercendo menos pressão. Essa é a lógica da altitude. Bom, agora falando da variação por temperatura. Com o aumento da temperatura, vai ocorrer a diminuição da pressão atmosférica. Mas por quê? Porque à medida que o ar vai aumentar, vai ocorrer a diminuição da densidade. Lembre que quando a temperatura aumenta, moléculas ficam agitadas, então pressão baixa, densidade também baixa. Então, mais temperatura, menos pressão, menos densidade. Ou seja, se ocorrer a diminuição da densidade do ar, que é o peso, densidade é a mesma coisa que peso do ar. Se a gente diminuir o peso do ar, consequentemente, vai ter menos pressão sendo exercida. Tá vendo que em baixas temperaturas, aqui o ar está muito junto, muito aglomerado, ou seja, ele está mais denso. Mais denso, mais pressão. Pressão e densidade são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu tiver mais densidade, automaticamente eu vou ter mais pressão. Isso aqui vocês têm que decorar. Mais pressão automaticamente. Umidade. Quanto maior a nossa umidade, menor a densidade do ar. Por quê? Porque a umidade nada mais é que vapor da água. E vapor da água é mais leve que o ar. Ou seja, se é mais leve que o ar, a densidade, o peso vai diminuir. Ou seja, a gente cai nessa lógica aqui, que automaticamente vai ser menor a pressão. E também existe uma coisa chamada variação diurna, que é a variação no dia. Por exemplo, hoje eu posso estar de manhã com 1013 de pressão e à noite com 1009. É uma diferença leve, mas pode ser levada em consideração. Agora o que vocês têm que decorar. As máximas pressões do dia ocorrem às 10 da manhã e às 10 da noite, e as pressões mínimas ocorrem às 4 da manhã e às 16. Ou seja, o máximo de pressão que ocorre num dia é das 10 da manhã e às 10 da noite. É a pressão que vai estar mais elevada. Isso não é uma regra, pode acontecer ou pode não acontecer, mas é o padrão. Normalmente acontece. Então, agora falando de sistema de pressão. O que é sistema de pressão? Antes de entender o que é sistema de pressão, a gente tem que entender o que é uma isóbara. Isóbara é uma linha que vai unir pontos com a mesma pressão atmosférica. Todas essas linhas aqui são isóbaras.
Então, são linhas que vão unir pontos com a mesma pressão atmosférica. Vamos tentar achar uma linha aqui no mapa. Achamos essa aqui. Tá vendo que todo esse segmento de linha tá com 1010 de pressão? Tá vendo aqui 1010? Todo esse segmento aqui em roxo tá 1012. Todo esse segmento tá 1014. Então, são linhas que unem a mesma pressão. E para que servem essas linhas? Bom, o padrão dessas linhas vão formar a forma como se movimenta a pressão no ar. Então, o ar vai se mover sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha de 1014 e uma linha de 1012, o ar vai se movimentar para cá. Por quê? Porque vai dar maior para menor. Por quê? Porque ele busca equilibrar. Ou seja, a própria atmosfera busca equilibrar essa pressão. Senão a gente teria um problema, a gente teria muita variação de pressão e ia ocorrer problema meteorológico. Então a própria atmosfera gosta de atingir esse equilíbrio. Então vai sempre dar maior para menor. Para maior perder pressão e igualar a menor. Então essas linhas vão indicar o movimento do ar. Ou seja, se aqui eu tenho, por exemplo, tá vendo? 1022, o movimento do ar vai estar indo para onde? Para cá. Por quê? Porque aqui tem linha de 1020, então vai dar maior para menor. E também outra característica é, quanto mais próximas essas linhas estiverem, mais chances de mau tempo ter. Por quê? Quando as linhas de pressão estão muito próximas, por exemplo, nesse caso aqui, estão muito próximas, por exemplo, essa aqui está com 1010, essa aqui com 1008. Quanto maior essa diferença e mais próximas elas estiverem, mais vento vai ter, mais tempo ruim vai ter. Porque pensa, se eu tenho muitas linhas juntas, o que vai acontecer com elas? Elas vão sempre da área de alta para baixa. Então, se tem muita linha num pouco lugar, vai ter muito vento, concorda? Porque vai ter muita pressão, muito ar vindo em pouco espaço. Ou seja, quanto mais próximas essas linhas estiverem, mais tempo ruim tem chance de encontrar. E quando elas estão muito separadas, olha o tempo que o ar vai demorar para chegar. Ou seja, não vai ter muito incômodo. E existem vários tipos de distribuição de pressão. A gente vai ver agora que são a pressão, o sistema de pressão de distribuição baixa, alta, cavado, crista e o ponto neutro. A gente vai ver cada uma delas agora. Baixa. O que seria o sistema de pressão baixa? Ela é chamada de ciclone e é uma área onde a pressão no meio é baixa e em sua volta a pressão é gradativamente maior. Então tá vendo aqui, no meio desse sistema de pressão a pressão é baixa e em volta desse sistema a pressão é maior. Então o que vai acontecer com as massas de ar? Elas vão ir para dentro. Tá vendo? Porque elas tendem a ir da maior para menor. Por isso que isso é chamado de ciclone, porque o ar vai ficar preso nesse sistema. E o que é um ciclone? Ciclone é que gira, tá vendo? E justamente por causa das características desse sistema, pode se criar um ciclone. Então, são áreas onde o ar é ascendente e convergente, e vocês têm que decorar, tá vendo que nesse sisteminha aqui, o ar vai convergir e vai subir. E quando ele sobe aqui, ele vai descer de novo, convergir, ascender. Descer, convergir, ascender. Então essa é a característica do sistema de baixa. E isso é decoreba pura que, no sentido, ele circula no sentido anti-horário no hemisfério norte e circula no sentido horário no hemisfério sul. Isso é justamente por características de massa de ar, de latitudes diferentes. Isso a gente vai ver daqui a pouco em outros módulos, mas é por características de hemisfério, de diferentes movimentações do ar, de massas de ar, de ventos. Então isso vocês têm que somente decorar. E quais são as características desse sistema? Lembra que quando a gente tem a movimentação de ar para dentro com pressão maior e menor, a chance de mau tempo é mais alta. Então as características desse sistema é associada ao mau tempo, nem sempre vai ser mau tempo, mas ela é associada ao mau tempo. Possibilidade de trovoadas e chuva forte, visibilidade reduzida, ventos fortes. Ó, tá vendo aqui? Ventos fortes, principalmente quando a pressão estiver muito baixa. E as linhas isóbaras muito próximas umas das outras. Foi o que eu falei aqui. Tá vendo que se essa pressão estivesse mais baixa ainda e as linhas mais perto uma da outra,
a chance de vento forte é muito maior. Agora a gente vai ver a alta high, que é literalmente o contrário da baixa. Ela é chamada de anticiclone, por quê? Porque é uma área onde a pressão no centro é mais alta e em volta é mais baixa. Então, a massa de ar vai sair do sistema. Então, vai ter muito menos problemas. Por quê? Área associada a bom tempo, porque está saindo. Aqui está entrando, é mais perigoso. Pouco ou nenhuma precipitação, visibilidade reduzida, principalmente no inverno. Então, o ar aqui vai ser descendente e divergente, ou seja, divergente porque ele vai sair do sistema. Aqui é convergente porque ele vai convergir para dentro do sistema. Então, é o contrário. Esses dois são o contrário um do outro. E aqui também são contrários. Na alta, o sistema vai circular no sentido horário no hemisfério norte, no sentido anti-horário no hemisfério sul. Tá vendo que aqui é o contrário, é no anti-horário no norte e horário no sul. Agora a gente vai ver outros tipos de pressão que são associados a esses dois. Os principais são esses dois, a baixa, que é o ciclone, e a alta, que é o anticiclone. Cavado são áreas alongadas de baixa pressão, ou seja, basicamente o sistema cavado é um alongamento do sistema de baixa. Tá vendo que L significa low, low é baixa, low vai ser baixa, baixa. Esse L tá meio feio, né? Low vai ser baixa e high vai ser alta. Então, sempre que vocês virem essas letrinhas, significa baixa e alta. Então, cavado, alongado de baixa pressão, associado a mau tempo, porque está associado à pressão baixa. E cunha ou crista são áreas alongadas de alta pressão. Tá vendo o H aqui? High significa alta. São associadas ao mau tempo. Essas áreas aqui são alongamentos das outras áreas. São áreas um pouquinho maiores do mesmo sistema, esses dois aqui. E a área neutra, ou colo, são áreas localizadas entre duas altas, uma alta, duas altas, uma baixa, duas baixas. São localizados entre duas altas e duas baixas, e esse tipo de área vai durar poucos dias quando vai ser absorvido por um dos sistemas. Então essa aqui é uma área neutra, que não tem nenhum sistema de baixa, nenhum de alta, ele está entre os sistemas. E o que vai acontecer com essa área neutra? Ela vai durar pouco tempo e vai ser engolida por um dos sistemas. Ou seja, ela vai virar ou alta ou baixa. Esses são os sistemas de pressão. Na próxima aula a gente vai falar de altimetria, que a gente vai usar a pressão na altimetria. Espero que vocês tenham gostado da aula e tchau, tchau.